A ciência das proteínas é uma área que tem se desenvolvido muito. Há um século atrás, a humanidade não sabia quase nada desse assunto, e agora, todos os anos, são descobertos novos horrores bioquímicos além de nossa compreensão. Nesse vídeo, eu vou estar mostrando um pouco desse lado super louco da biologia e como hoje em dia já é possível utilizar os avanços que ocorreram para criar sua própria proteína. Só que antes disso tudo, eu preciso pelo menos explicar o básico sobre o assunto e o contexto, para tu não ficar boiando. Receba a inteligência. É meio difícil explicar para que servem as proteínas, porque na real elas estão envolvidas em praticamente tudo o que acontece nos seres vivos. Existem milhares de proteínas diferentes no corpo humano, e se considerarmos outras espécies, a quantidade pode passar facilmente da casa dos milhões. Mas apesar desse número gigante, essas moléculas são feitas na maior parte do tempo por somente 20 tipos de blocos básicos chamados aminoácidos, que são semelhantes em pontos importantes, mas cada um tem alguma distinção no formato que o torna único. As proteínas são inicialmente criadas de forma linear, como se fosse um colar de aminoácidos, mas em poucos instantes elas se auto-organizam em uma estrutura tridimensional própria. Esse processo se chama enovelamento e acontece por causa das interações dos átomos de aminoácidos entre si e com a água à sua volta. Explicando melhor o que eu falei, quando uma proteína é fabricada dentro da célula, no começo temos apenas a estrutura primária, que é como se chama a sequência de aminoácidos. Então esses aminoácidos podem passar a interagir com outros próximos no que é chamado de estrutura secundária. As principais estruturas secundárias são as hélices alfa e as folhas beta. No próximo passo, a interação entre essas estruturas secundárias vai dar origem a uma conformação chamada de estrutura terciária. Proteínas menores só possuem até esse nível, mas nas maiores, as interações entre diferentes estruturas terciárias formam uma estrutura quaternária. Então, de forma resumida, e bem resumida mesmo, porque a bioquímica pode ser um pouco dura às vezes, combinando corretamente diferentes aminoácidos, podemos formar moléculas com funções tão distintas como o colágeno da pele, a caseína do leite ou a toxina de uma cobra. Só tem um problema: o enovelamento é extremamente complexo. E descobrir como vai ser uma proteína na sua forma final, vendo apenas a sua sequência, é muito difícil. Atualmente, a forma mais confiável de saber a estrutura de uma proteína é utilizando métodos experimentais, que envolvem técnicas como irradiar a proteína com raio-x e mapear a densidade de elétrons na molécula para reconstruir a posição de seus átomos em um computador. Coisa básica. Só que além deles serem caros, simplesmente existem proteínas demais para analisar. E considerando que pode se levar meses ou até anos para se descobrir uma só estrutura, pesquisas que envolvam proteínas que podem ser importantes, por exemplo, para a cura do câncer ou a descoberta de um novo biocombustível, acabam se tornando extremamente demoradas. Para tentar melhorar essa situação, os cientistas foram criando modelos capazes de prever como uma proteína vai se estruturar. Esses algoritmos estavam progredindo, mas ainda eram bem limitados. Até que não muito tempo atrás, em 2018, o Google lançou inteligência artificial no mesmo estilo do ChatGPT, chamada AlphaFold. Só que ao invés de treinar ele com textos aleatórios da internet e fanáceos do Twitter, eles usaram bancos de dados de proteínas, para que a IA aprendesse a relação entre sequência de aminoácidos e a estrutura tridimensional com exemplos já resolvidos e depois pudesse aplicar o que aprendeu para desvendar novas estruturas. Com seu programa desenvolvido, os pesquisadores testaram essa IA em um campeonato de adivinhação de proteínas. Sim, isso realmente existe e talvez seja o evento mais nerd que você vai ouvir sobre hoje. Nessa competição, os organizadores selecionaram uma proteína cuja estrutura já é conhecida por experimentos, mas que foi mantida em segredo para servir como gabarito. Então eles entregam a sequência de aminoácido dela para os times, que devem tentar prever como vai ser o seu enovelamento. Ganha quem fizer o modelo que chegar mais perto da realidade. Enfim, o time do Google venceu com folga, o que talvez tenha alguma coisa a ver com o orçamento quase ilimitado que eles tiveram acesso. Vai saber. E o progresso foi tanto que atualmente a maioria dos competidores dessa disputa integram o AlphaFold de alguma forma nos seus programas. Esses dias eles anunciaram a versão 3 do AlphaFold, que agora fica hospedado em um servidor, então qualquer um pode ir lá e mexer gratuitamente se quiser. O que é exatamente a oportunidade que eu precisava. Para começar, eu vou testar esse robô contra a primeira proteína a ter sua estrutura descoberta. Essa daqui é a mioglobina. Ela é encontrada nos músculos de animais vertebrados, como eu, você, cachorros e peixes. Aqui eu tô mostrando ela na forma de cartoon,
que é boa para você conseguir enxergar melhor a estrutura da proteína. E aqui inclusive você pode ver as hélices alfas que eu falei anteriormente. Mas também podemos ver ela como essa bolinha aqui, que é mais próximo de como a molécula seria visível superficialmente. E ela é desse jeito porque seus aminoácidos assumem uma posição extremamente compacta, a ponto de haver espaço dentro da proteína para somente 4 moléculas de água, o que torna ela apenas levemente mais espaçosa do que um apartamento médio em São Paulo. Essa parte diferente no meio é o grupo M. Ele não é feito de aminoácidos, mas é fundamental para a função da proteína. No centro dele tem um átomo de ferro, que torna possível a ligação da molécula ao oxigênio. Com isso, a mioglobina pode captar e armazenar esse oxigênio nos músculos. Uma curiosidade é que a presença da mioglobina que dá cor às carnes. Então, quanto mais forte a intensidade do vermelho ou roxo, mais mioglobina existe ali. Enfim, eu procurei a mioglobina no banco de dados e encontrei a sequência dela mostrada na forma de letras maiúsculas. É assim porque nos programas de bioinformática você deve representar os aminoácidos da forma mais resumida possível. Então se escolheu uma letra do alfabeto para cada um deles. Pensem bem nas implicações do que eu acabei de falar, porque isso vai ser importante para o que será criado em breve. Voltando para o objetivo, eu encontrei a sequência da mioglobina em um banco de dados chamado Uniprot e copiei ela. Aí foi só colar na AlphaFold, adicionar o grupo M como ligante e colocar para gerar. Depois de um tempinho ele gerou uma proteína e parece que ela tá bem feita, só que eu preciso fazer alguns testes para confirmar. Então eu baixei o arquivo dela e coloquei no Chimera, um programa que serve para visualizações e análises bioquímicas, entre outras coisas. Como vocês podem ver, ele também tem um design altamente moderno. Eu usei ele para fazer a comparação entre a proteína gerada pela IA e a original descoberta pelos cientistas. O resultado foi que elas eram praticamente idênticas e deu para sobrepor completamente uma na outra, ou seja, o AlphaFold fez um bom trabalho. Ok, isso foi impressionante, mas para ser sincero, a mioglobina é uma das proteínas mais simples. Então está na hora de aumentar a dificuldade e testar essa IA com outra molécula mais complexa, que inclusive deve ser a proteína mais famosa do mundo. E não é whey protein, antes que tu pergunte, é a hemoglobina. Diferentemente da proteína anterior que fica dentro dos músculos, a hemoglobina é encontrada nas células vermelhas do sangue, acaimáceas, e a sua função principal é transportar oxigênio. Essa proteína possui quase 4 vezes mais aminoácidos do que a mioglobina que eu mostrei antes. Então ela é significativamente maior e mais complexa. E além disso, ela também já possui uma estrutura quaternária. Isso porque a proteína completa é feita de 4 partes menores que se montam separadamente e então se juntam em uma só forma funcional. O grupo M também aparece aqui, só que nesse caso cada subunidade possui um, então no total existem 4 deles na molécula. Agora voltando para o objetivo de recriar a hemoglobina com a IA, eu fiz basicamente a mesma coisa que antes, só que dessa vez eu tive que copiar 2 sequências diferentes, a da subunidade alfa e a da beta, e duplicar as duas porque são 2 pares. Além disso, cada um tem um grupo M, então eu tive que adicionar 4 deles. Passou um tempinho e aqui está a proteína que foi gerada. Parece tudo certo, mas só para garantir eu baixei o arquivo e fui testar no Chimera, comparando de novo a proteína original do banco de dados com a criada pela IA. E deu para juntar as duas certinho, então é seguro dizer que novamente o AlphaFold foi bem preciso. Até o momento eu usei apenas sequências prontas que já existiam nos bancos de dados, o que facilitou o trabalho da IA. Mas tecnicamente eu posso modificar elas o quanto eu quiser. Por exemplo, eu posso ir na mioglobina e trocar o aminoácido dela por outro, tipo essa alanina da 20ª posição. Dá pra mudar ela por uma metionina e agora nós temos nossa própria mioglobina mutante. Aí é só colocar pra gerar e o resultado vai ser que não mudou quase nada. Isso é uma coisa que pode realmente acontecer, porque nem toda mudança de aminoácidos vai fazer alguma diferença. Alguns são parecidos entre si nas suas propriedades e podem ser igualmente funcionais para aquela região da proteína, ou às vezes aquela parte da sequência não era tão importante para o todo e não faz muita falta. Só que agora eu quero ver se ela vai permanecer igual depois disso daqui. Agora é só clicar aqui e enviar. Uau, dessa vez obviamente ela não teve chance.
500 milhões de anos de evolução estragados em meros segundos. Muahaha. Só um adendo. As mutações que eu mostrei agora são completamente malucas e feitas para provar meu ponto. Mas pesquisadores sérios podem usar essa IA para estudar coisas mais importantes, como por exemplo as mutações que ocorrem na hemoglobina e causam a anemia falciforme, o que é algo bem legal. Não a anemia falciforme no caso, curar ela. Você entendeu? Por fim, mas não menos importante, está na hora de ir além de tudo que foi feito e criar uma proteína totalmente do zero. Para realizar isso, eu pensei um pouco em como proceder e cheguei à conclusão que eu devia usar a letra do código dos aminoácidos para formar palavras. Só que isso é mais difícil do que parece, porque algumas letras importantes não foram usadas para nenhum aminoácido e não podem ser colocadas na sequência, o que impede boa parte das palavras do português e também textos inteiros. Pô, não tem nenhuma palavra legal que funcione para usar, a menos que... Tomado pelo desejo de transformar essa visão em realidade, eu comecei a preencher a sequência com um aglomerado de WhatsApps até chegar em um tamanho suficiente. E só para não ficar uma bagunça demais, coloquei no começo e no fim alguns aminoácidos mais certinhos, para pelo menos ter alguma ponta de verdade nesse caos todo, e pus para gerar. Enquanto carregava, eu parei para contemplar todos os avanços e personalidades que foram fundamentais para hoje eu estar realizando o tamanho feito. Então, o programa carregou. 55 anos depois do homem pousar na Lua, veio ao mundo a proteína WhatsApp. E sinceramente, ficou melhor do que eu esperava. Talvez porque realmente não dá pra esperar muito de uma ideia tosca dessas, mas eu acho que só o fato de ela ter uma estrutura já é uma grande vitória. A gente até conseguiu ter tanto hélices alfas quanto folhas beta na mesma proteína. O algoritmo tá falando que a precisão dessa abominação é baixa? Sim, claro. Mas de alguma forma esse aglomerado de WhatsApp se juntaram em algo maior, algo mais poderoso do que a soma de suas partes individuais. Se a proteína WhatsApp realmente fosse sintetizada, ela seria dessa forma? Teria alguma função? Poderia ela ser a cura para todas as mazelas que afligem a espécie humana? A imensa esmagadora maioria dos cientistas responderia com um não, mas eu acredito que isso só o tempo dirá. Basicamente o vídeo foi esse. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu vou estar tentando fazer outros vídeos no mesmo estilo, então se isso é interessante pra você, por favor considere se inscrever. E é isso, tchau, tchau.